Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, mais uma vez, apenas de forma muito rápida, eu quero me congratular com as mulheres e agradecer as rosas que nós recebemos. Bacana gesto, parabéns, só mulher mesmo para ter essa sensibilidade aí de se lembrar de entregar uma rosa para nós. De imediato, sua parte, vereador Rafael. Vereador Adiló, eu respeito o vereador Eloy Frisso pela experiência dele, mas, vereador, eu exijo também respeito, tá? E o senhor fala de besteira. Não, vereador, eu só lhe digo para o senhor o seguinte, talvez o senhor não entendeu o que eu falei, mas o Beto Albuquerque nem deputado não era, ele era secretário do governo Tarso Genro de Infraestrutura e Logística. Inclusive o vereador, quando morreu o aluno lá no Melvin Jones, o vereador Ed Carlos subiu, está aqui a vereadora Denise para confirmar, subiu em cima do caminhão dos sindicatos metalúrgicos no protesto, que iria marcar uma reunião com o secretário Beto Albuquerque. Quem nos atendeu foi um incompetente de secretário de Infraestrutura e Logística, que inclusive era do governo Tarso Genro. E está aqui a vereadora Denise que confirma, vereador, ele não era deputado. E eu, por diversas vezes, fiz pronunciamentos aqui na Câmara, mesmo sendo do governo ou seu, fiz manifestações aqui na tribuna, na rádio, contra a incompetência de não fazer nada na questão da BR-116. Então, eu acho que o senhor tem um lapso quando o senhor fala. E, vereadora Adiló, eu prefiro investir em emenda em BR-116, em passarela, em segurança, que investir em emenda numa pista de motocross lá para meia dúzia de motoqueiro, que não garante segurança para pedestre. Obrigado. Bem, só para corrigir, o vereador Ruiz entregou a flor, mas entregou para as mulheres. Quem entregou para nós, vereadores homens, foi as vereadoras. Então, de parte do vereador Ruiz, também um belo gesto. Mas, quando se fala em passarela, nós fizemos um estudo lá na Secretaria de Obras, senhores vereadores, se não fosse o problema da segurança, que há uma resistência muito grande contra túneis, o túnel custa 20% de uma passarela e é muito mais curto o trajeto, incentivaria mais as pessoas, daria para fazer um corredor para moto e para bicicleta e poderia ser feito pela própria Secretaria de Obras. Infelizmente, nós vivemos num país onde a segurança não nos permite fazer esses túneis, porque aí seguramente à noite, então, nem pensar em passar ali, teria que ter um brigadiano em cada ponta do túnel, para ficar cuidando dos malandros. Mas fica aí uma dica, quem sabe amanhã ou depois a gente tem esses túneis aí ao longo da BR-116, quando o país tiver condições de segurança, com custo bem menor. Muito menor. E tem muitos lugares que a topografia, e é o caso do Planalto, que estaria caindo de maduro ali para fazer um túnelzinho aí. Só com o custo das desapropriações que a prefeitura teve ali, faria o túnel e sobraria dinheiro. Mas também registrar que nós estivemos lá na Secretaria de Obras, o Solete estava lá junto conosco, onde as mulheres dominavam a secretaria. O RH, a responsável, a Daniela. Financeiro, a Juliana. Engenharia de drenagem, veja bem, uma profissão tipicamente de homens, chefe, engenheira Sabrina. Engenharia de obras, também, engenheira Grace. A responsável pela frota e licenciamento, também uma mulher, que me foge o nome agora, porque trocou. Mas, enfim, a presença feminina muito forte na Secretaria de Obras. Combustível também, controle de combustível, né? E de sobrecarga, a subprefeita, que no início nos deu trabalho mais do que os 10 subprefeitos juntos, mas ela era muito combativa, e está aí, vereadora Gladys, parabéns, né? Mostrou que a sua determinação, a sua firmeza, a comunidade do Risso reconheceu, e nós fomos parceiros. Brigamos muito no bom sentido, né? Mas também apoiamos muito porque a gente via a iniciativa da vereadora Gladys, junto com os demais subprefeitos também, por nada não se elegeram com boas votações, né? 3 subprefeitos, é a primeira vez na história que a Secretaria de Obras elege o secretário e 3 vereadores, e todos bem votados, diga-se de passagem. Mas nós vamos
nós vamos tratar de 3 temas, para não variar. O primeiro dele, Vossa Excelência, a vereadora Gladys já deve ter encaminhado um pedido, mas chega ao nosso gabinete uma reclamação muito forte da questão da falta de monitores nas escolas. Crianças com necessidades especiais estão começando o ano letivo e não têm monitores. Então, esse alerta aí, essa cobrança, eu peço com o governo, porque isso é uma coisa que não pode faltar. O monitor é imprescindível, senão essas crianças ficam com mais dificuldade ainda. E o outro, eu já lhe concedo a parte, vereadora Gladys. E outro tema, eu sei que as pessoas não gostam, porque quando a gente critica a postura e as atitudes de alguns governos, o pessoal sempre se ofende. Mas não dá para deixar de falar, senão parece que nós somos aqui um bando de idiota e que não estamos vendo essa vergonha que é os 160 quilômetros de estrada no Pará, o prejuízo que está causando à nação e aqueles pobres daqueles motoristas. Mas venham aqui em Santa Vitória do Palmar falar com os donos de granja como é que se faz uma estrada, como é que se faz o levante de uma estrada, não precisa ser asfaltada, é só trabalhar a estrada com curva de nível, o que os nossos subprefeitos muito bem faziam aqui no interior. Venham aqui copiar as estradas do interior de Caxias do Sul, para dar um tratamento naqueles 160 quilômetros, para um governo, um país que foi lá fazer porto em Cuba, gasoduto na Venezuela, ferrovia no Uruguai, obra na África, não sei aonde, e deixar 160 quilômetros prejudicando a nação, quando tu tem uma safra que poderia ser orgulho daquele povo do Mato Grosso, ter que se submeter a um descalabro daqueles. E quem teve caminhão, e quem foi motorista, e quem conhece o que é um caminhão, quando tu tem que rebocar ele com um trator ou com uma moto niveladora, depois a conta vai aparecer na oficina. Rebocar uma carreta é o pior pecado que pode acontecer para esse caminhão. Ele vai apresentar a conta ali adiante. Então, pobre daqueles motoristas. Pobre daqueles motoristas. Isto é uma vergonha para o governo não ser capaz. Não precisa, a gente só pensa em asfalto. Não, aqueles motoristas querem uma estrada que possam transitar, que não fiquem atolados. E isso não precisa asfalto. No seu a parte, vereadora Gladys, de imediato, depois nós vamos entrar num outro assunto. Obrigada, vereadora Diló. Então, só para contribuir e parabenizar o senhor por trazer aqui para nós esse assunto dos monitores nas escolas, né, onde nós temos no município crianças autistas, e as informações que nós temos é de que os pais estão colaborando com os professores. São os pais que estão fazendo o trabalho do monitor. Então, o nosso gabinete já solicitou à Secretaria de Educação que nos forneça todos esses dados. Quantas crianças, quais escolas e quantos monitores. Então, eu quero agradecer que o senhor também trouxe esse assunto. Sim, uma parte, vereador. Que para mim é muito importante. A educação, eu torno a ressaltar, é o caminho, é a educação. Obrigada, vereadora Diló. Obrigado, vereadora Gladys. Já lhe concedo a parte. Também pedi ao vereador Rodrigo Beltrão, que é da Comissão de Direitos Humanos, também, se puder dar uma olhadinha nessa questão dos monitores, porque eu acho que isso é um direito muito sagrado, né, para essas crianças com necessidades, e aí não ter um monitor para acompanhar. Eu lhe concedo a parte, vereador Meneguzzi. Vereadora Diló, parabéns pela sua abordagem sobre os monitores, também a vereadora Gladys. Eu e o vereador Nerio Carteiro, a gente acompanhou recentemente um grupo de mães autistas numa audiência com a primeira-dama aqui de Caxias do Sul, e as mães autistas, elas relataram as dificuldades que têm com os monitores, e já previam que isso que o senhor está dizendo iria acontecer. Inclusive, elas reclamaram muito da empresa terceirizada que faz que contrata esses monitores, né? Então, além disso, dessa preocupação, vereadora Diló, também a preocupação com a qualidade, com a formação dos monitores que trabalham com crianças com deficiência, que é uma preocupação também das mães. Obrigado pela parte. Presidente, eu vou lhe pedir uma declaração de líder à bancada do PTB. Fazer o quê?
Uma declaração de líder da bancada do PTB. Segue o vereador Adiló de Domênico. Bem, nós vamos... Concede uma parte, vereador. vereador. De imediato, vereador Edson. Seu a parte, vereador. Obrigado, Edson. vereador Oes me sinaliza aqui. Vai, Edson. Desculpa, mas não... Obrigado. Vereador Adiló, essa questão dos cuidadores com relação à educação especial, desde que nós, em função do Tribunal de Contas, tivemos que substituir o convênio e aí se fazer o período de licitação, isso se tornou um problema muito grande para o município. Até porque quem oferece é para se dizer um serviço, porque a gente está trabalhando com crianças, mas enfim, é da forma que está concebido, né? A Topsul é uma empresa que não tem essa especialidade de fazer isso. Dia 15 agora, próxima quarta-feira, nós teremos na Comissão de Educação uma reunião com a secretária da Educação, que vai apresentar todo o seu planejamento estratégico e tal. Se alguns vereadores quiserem trazer essa demanda, porque precisamos ter um olhar diferente para a educação especial. Então, nós estamos aguardando essa visita. Quando tivemos a oportunidade, eu e o vereador Kiko, representando a Comissão de Educação, de falar com ela, nós tínhamos muitas demandas dos vereadores, dos próprios gabinetes que nos vêm, né? Para que nós tenhamos a noção exata de como vai se comportar. Porque o município, da escola pública privada, da escola pública estadual e municipal, é quem oferece esse serviço. Está aqui o nosso ex-coordenador da 4ª CREA que sabe disso. E também das privadas. A escola privada, poucos têm os cuidadores. Então, isso acaba no município, que tem uma limitação até o 9º ano. Né? E as crianças com necessidades especiais, elas avançam. É um problema que nós vamos ter que resolver. Nós temos a semana que vem também marcado com a 4ª CREA, para termos a noção exata, vereadora Gladys, de como está verdadeiramente a situação dos cuidadores, que agora mudou o termo, inclusive, é cuidador. Okay. Obrigado. Obrigado, vereador Edson. Quem havia pedido a parte, o vereador Neri, lhe concedo de imediato para depois entrar no outro assunto. Obrigado. Obrigado, vereador Adiló. Parabenizar o senhor pela fala, pelo assunto que traz essa tribuna. E assunto da educação que nos deixa um pouco triste, né? Diante de todas as dificuldades, estamos acompanhando, né? Se não bastasse a questão da falta de vagas nas escolas infantis, agora a falta de vaga na questão das escolas. Todos os vereadores acreditam que todos os dias estão recebendo muitas ligações nessa questão. E essa questão aí da falta de monitor também nas escolas para as crianças especiais, né? Em reunião que tivemos com a primeira-dama, aonde que o vereador Alberto colocou também, né, a questão que muitas mães trouxeram a nós, né, não só essa questão da falta de monitor, mas também a questão da qualidade com que os alunos estão tendo esse atendimento. Então, acho que é importante, nesse momento, um olhar especial para essa questão, e nós, como vereadores, temos também essa função de fiscalizar essa questão aí dos monitores. Então, parabéns pelo tema e me coloco à disposição para também ajudar nessa fiscalização e ajudar nesse tema tão importante para as crianças autistas e crianças especiais. Obrigado, vereador. Ok, obrigado, vereador Neri. Bem, nós, ao longo dos anos que estivemos na Codeca, juntamente com aquela equipe lá maravilhosa, nós conseguimos implantar em torno de 24 programas para o meio ambiente. Nada que fosse obrigação da Codeca, mas aquele povo lá entendeu, e nós participamos junto, de que era também uma das missões que a Codeca teria com a comunidade de Caxias do Sul. E eu lembro alguns, então, a coleta de pneus, a coleta de óleo, reciclar na escola, aquelas caçambas com poliguindaste para pontos de grande geração de lixo, caminhos do lixo, palestra nas escolas, romaria de Caravaggio, proteção para as árvores, aquele cano plástico que nós, durante muitos anos, colocamos ao longo da perimetral e outros locais. Na Feira do Livro, tem até hoje promoções com as crianças, a coleta mecanizada e o ecoponto. E é sobre o ecoponto que nós, então, estamos protocolando uma indicação ao Poder Executivo e que nós vamos tomar a liberdade de ler ela aos nobres pares.
O vereador que apresenta e subscreve, observadas as disposições regimentais, apresenta indicação para o Poder Público Municipal ampliar o serviço do ecoponto da Codeca, criando um ponto na zona sul de Caxias do Sul, bem como um QG descentralizado para os servidores que realizam capina e manutenção. O local sugerido é nas dependências do antigo prédio da Escola Olga Maria Kaiser, no bairro Kaiser, que fica na rua Luiz Vicerini, esquina com Eduardo Mosley. Trata-se de área do Estado cedida ao município, onde funcionou um centro comunitário até a inauguração do novo espaço no início do ano passado. Atualmente, o antigo prédio encontra-se em desuso. Diante disso, sugerimos que a Codeca estude a implantação de mais um ecoponto, bem como um QG para servidores que realizam a capina e manutenção. Isso descentralizaria a atividade da Codeca. É um prédio que está mal aproveitado atualmente pelo poder público, muito bem localizado, com acesso fácil para as principais vias da região sul. O ecoponto é um serviço implantado já há 5 anos, uma iniciativa aclamada pela população. Permite o descarte correto de eletrodomésticos eletrônicos, bem como sua destinação para pessoas que precisam deles em casos de ainda estarem funcionando. Caxias do Sul, 1º de março, 142 anos da colonização, 127 de emancipação política, assina este vereador. E aqui nós trazemos algumas fotos desse prédio, que está em boas condições. Na época ele estava sendo ocupado, senão nós tínhamos interesse, inclusive, de sediar... Uma parte depois, por favor, vereador Adiló. Uma unidade da Secretaria de Obras. Está caindo de maduro. Quando nós implantamos o ecoponto na Codeca em fevereiro de 2012, se previa e já se discutia com o grupo, se funcionasse bem, instalar um na Zona Sul, porque tu sai do São Leopoldo para ir até lá na RS 122, é uma viagem para levar descartar alguma coisa, e também para entrega de resíduos, por que que não? Está funcionando muito bem, junto à portaria da Codeca, e também se faz necessário a descentralização urgente das equipes de manutenção e de capina, que todo dia perdem um tempo enorme se deslocando lá da Zona Norte para vir fazer os seus trabalhos nos bairros aqui da Zona Sul. Então está aí as fotos desta escola. Tem uma família que reside lá há anos, que até nesse aspecto favorece, senão esse prédio já teria sido invadido, né? Mas, enfim, essa nossa indicação, então, nesse sentido, para que se dê um aproveitamento, uma destinação a esse prédio. Seu à parte, de imediato, vereador Périco. Obrigado, vereador Adiló. Sobre essa questão aí esse é o antigo chamado Alguinha. Isso. A antiga Escola Estadual Olga Maria Kaiser, que foi transferido depois ali para a Perimetral. E há 2 anos atrás, nós estivemos nesse local, junto com a secretária da Educação no município, a professora Marléa, devido ao problema da falta de vagas nas creches municipais. Então, qual foi a proposta por parte do Estado? Né? De nós resgatarmos a ocupação deste prédio e que fizéssemos uma parceria com o município, e o município faria a reforma e ali se faria uma nova creche para aquele bairro que não tem vagas, né? Então isso foi trabalhado, e o que eu pedi na época para o nosso jurídico, que resgatasse a documentação desse prédio, porque existe não só uma família, existe uma família que diz que cuida, né? Que é proprietária daquele cachorro que tem a foto ali, mas embaixo tem outras famílias que são parentes daquele que mora em cima. E eles estão aí há quase 20 anos e dizem que estão cuidando. Foram colocados ali pelo pessoal da associação, da Associação dos Moradores. E também ali ocupa uma sala o Clube de Mães. E era a maior preocupação delas se elas fossem expulsas. Eu disse, de maneira alguma. Isso é do Estado e nós prometemos que vocês vão ter um local. Agora, para famílias morarem, particularmente utilizando um espaço do Estado, não. E um detalhe, eles cobram a luz do Clube de Mães. E a água? E a água também. Cobram a luz. Eu não sei nem como tem a luz e a água
ligada ali naquele prédio. Então, isso foi pedido e a CRE fez esse pedido e eu não sei nesse momento como está, mas eu acho que cabe a gente buscar essa informação de como é que está esse processo, porque foi pedido o projeto e o processo lá da SEDUC, porque eu acho que essa parceria ela pode ser feita ou para uma creche ou para a sua ideia, que eu também acho viável, vereadora Adiló. Obrigado. Rapidamente, senhor presidente, só para encerrar, eu lhe confesso, vereador Périco, que para reformar, para adaptar por uma creche ou uma escola, é mais barato fazer um prédio novo. Para a finalidade de um ecoponto e um QG da Codeca, ele se presta com pequenas reformas que a própria Codeca pode fazer a adaptação. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente,